programa de luz. É uma coisa que muita gente tem dúvida. E nosso amigo Bruno hoje perguntou. Peraí, velho. Perguntou no box verde aqui do Instagram. Se você tá no Instagram, segue aqui nosso perfil, ó. Vai no perfil, segue o perfil, depois volta aqui. Ó meu cabelo, velho. Parecendo de artista dos anos 50, ó. Topete a porra. E se você tá no YouTube, vai aqui, ó. Se inscreve no canal, nas duas opções, curte o vídeo, compartilha, deixa comentário. Isso é importante, que faz o vídeo ir para mais pessoas, o canal vai crescendo e eu ajudo mais gente, ok? Inclusive a pergunta de alguém pode ser a sua dúvida também. Então vamos lá. Primeiro, saber o que é programa de luz. Qual foi a pergunta do Bruno? Se 14 horas de área de luz é o mínimo ou se é o máximo? A pergunta dele foi essa. Vamos explicar primeiro o que é programa de luz. Programa de luz é uma técnica, é um manejo, né? É uma técnica para criação de galinhas de postura, exclusivamente para galinha de postura, porque a luz, cadê o sol? O sol tá ali, ó. A luz influencia no metabolismo da galinha. A galinha, quando tem a incidência de luz, quando ela percebe a luz, ela gira, vou falar assim de forma grosseira, o corpo dela gira de uma forma diferente e garante o ovo ou a sequência de produção de ovos para o dia a dia. Isso por uma galinha especializada ou por qualquer tipo de galinha. E o que é que acontece? Quando a galinha tem uma determinada quantidade de horas de luz no dia, faz com que facilite que ela tenha o ovo do dia seguinte. Estou falando de forma bem grosseira para todo mundo entender. Algumas pessoas pensam que programa de luz é aquela luz que a gente coloca para o pintinho, ou que coloca para a galinha de abate para comer mais. Nada disso. A luz influencia numa hipófise, na cabeça da galinha, faz com que o metabolismo gire de uma forma diferente e faz com que você tenha o ovo do dia seguinte, né? Você tenha mais a possibilidade de ter ovos no dia seguinte. O programa de luz faz com que a galinha consiga colocar o máximo de ovo que ela pode botar. Não é para botar mais, que tem um bocado de gente que diz: ah, o que faz para a galinha botar mais? A galinha não bota mais, a galinha bota a quantidade que ela precisa botar. Quando você faz tudo direitinho, ela vai para o máximo da capacidade. Quando você tem alguma coisa que você não faz, ela vai para o mínimo. Então vamos lá. 14 horas de área de luz é o que eu indico. As informações técnicas é que precisa de no mínimo 12 horas. Eu gosto de indicar sempre 14. Só que tem uma norma técnica que diz que a galinha precisa, para ser caipira, aí a gente tá falando tanto de abate como de postura, precisa de no mínimo 6 horas de escuridão total. 6 horas de escuridão total. Então, se você vai dar 6 horas de escuridão total e o dia tem 24 horas, 24 menos 6 dá 18. Então você vai usar no mínimo 12 e no máximo 18, mas 18 é um exagero. Por isso que eu sempre digo 14 horas de área de luz. Como é que eu faço isso, Sandro? A luz do sol conta. A claridade do dia conta. Então o que é que, quando você vai somar, qual é a hora que amanhece aqui na minha região? Tal hora. Qual é a hora que escurece? Que escurece não. Não é depois do escuro que você vai ligar a luz. Quando é que começa a escurecer? Tal hora. Então vamos dizer. Aqui hoje em dia, nessa época do ano, tá amanhecendo 6 horas da manhã. E tá escurecendo assim, começando a ficar escurinho, 5h30 da tarde. Então nós vamos arredondar para 5 horas. Então de 6 horas da manhã até 5 horas da tarde. Se a gente for fazer a conta de 6 horas da manhã até 5 horas da tarde, dá 11 horas. 11 horas. Então eu preciso de mais, pelo menos 3 horas. Certo? Para formar as 14 horas. Então o que é que eu faço? De manhã eu acendo a luz 1 hora antes de começar a amanhecer.
Eu não tô falando que é 1 hora antes de 6 horas da manhã. Você precisa saber na sua região aí, quando é que começa a amanhecer. Então o Brasil é diferente. De norte a sul vai ter diferença. E durante o ano também. Tem época do ano que aqui, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã já tá claro. Agora, nesse tempo que é mais chuva, 6 horas, 6h10. Então você precisa ver também o período do ano. Então eu ligo a luz 1 hora antes de ficar claro. Então aí eu já tenho 1 hora a mais, né? Eu tinha 11 horas, passei a ter 12. E eu preciso ligar 1 hora antes de escurecer. Ainda claro, eu preciso acender a luz. Porque a galinha não é para ficar no escuro, para depois ela ir para o claro de novo. Então 1 hora antes você acende a luz. Só que você só começa a contar no momento que começa a escurecer. Então começa a escurecer 5 horas, eu chego 4 horas da tarde, acendo a luz. E aí eu conto. Né, 5 horas, 6, 7, 8. Que era mais 3 horas que eu precisava, né? Quer dizer, na verdade eu precisava só 2, porque teve 1 da manhã. Então 5, 6, 7. Então eu fico com luz acesa de 4 horas da manhã até 7 horas da noite. Nesse exemplo que eu tô falando. Eu tenho certeza que tem lugar no Rio Grande do Sul aí que só tá amanhecendo 7 horas da manhã. E quando dá 4 horas da tarde já tá ficando escuro. Então você precisa de mais luz de manhã e precisa de mais luz no final do dia. Você precisa entender que tem que ter as 14 horas aí durante o dia. E quando o dia tá claro, aí você não precisa apagar as luzes, deixa a galinha aí para piquete e voltar, você vai fazer o controle que você tem que fazer. Mas você tem que deixar essas 14 horas. Essas 14 horas vai fazer com que o metabolismo gire legal e no dia de amanhã, se for para ter o ovo, vai ter. Agora, se você não fizer o programa de luz, você vai ter uma produção mais baixa de ovos. Ok? Será que deu para entender? Eu acho que hoje eu expliquei isso aqui, já tenho vários vídeos sobre isso, mas eu tentei explicar de forma bem devagarzinho, bem quietinho para poder dar certo. Beleza? Então 14 horas diárias de luz não é nem máximo nem mínimo, é o limite legal aí para você usar. Não use menos do que isso. Ah, outra informação legal. Tem gente que faz assim, eu ao invés de acordar cedo, eu vou deixar todas as horas que eu preciso botar só à noite. Não faça isso. Bote pelo menos 1 hora antes pela manhã. Se você está trabalhando em sítio, velho, você precisa acordar cedo. Dê de preguiça. Porque eu vou botar um timer. Um timer? Bote seu timer, não tem problema nenhum. Tem um bocado de gente que usa timer aí. Mas não se limite a trabalhar porque você não tem dinheiro ou porque você não consegue botar a porra de um timer. Acorde cedo. Quem trabalha em sítio, quem mora em sítio e trabalha com roça, com animal, precisa acordar cedo, velho. Precisa acordar cedo. É bom que você já faz tudo e pode dormir depois de meio-dia. De tarde você dorme. Acorde cedo. É importante, inclusive, para você ver movimentação de animal. Então ligue a luz de manhã cedo, porque o quanto mais cedo a galinha desperta, mais cedo ela bota ovo. Então se ela desperta cedo e ela consegue botar o ovo dela lá 8, 9 horas da manhã, você recolhe os ovos e já fica livre. E aí você tem que ficar recolhendo o ovo meio-dia, no sol quente, já é mais complicado. Às vezes pode até estragar, dependendo de qual seja a posição do seu galpão e como você botou o ninho dentro do galpão. Então acorde cedo, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, liga a luz e vai tirar um cochilo de volta, depois você acorda de novo, certo? Ou compre um timer, como algumas pessoas usam também. Mas ligue de manhã, comece o programa de luz pela manhã e não use só no final do dia. Beleza? Um grande abraço, curte tudo que tiver que curtir aí, deixa um comentário aqui embaixo e vamos que vamos, um abraço!